Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai ver como fazer o diagnóstico do sensor de TPS. Para quem não conhece de injeção eletrônica, o sensor de TPS é o sensor de posição do acelerador, traduzindo já para o português. E ele tem um funcionamento bem simples, que basicamente são 3 fios que são ligados no módulo. Dá só uma olhada na lousa como que ele está. Segundo o manual da Honda, está disposto da seguinte forma o sensor de TPS. Nós temos aqui o sensor conjugado, que são 3 sensores. O temperatura do ar de admissão, o MAP, que nós vamos fazer vídeos mais para frente, e o sensor de TPS. O que nos importa hoje é o sensor de TPS. Mas que fique bem claro, se tiver com um problema no sensor de TPS, obviamente você não consegue trocar somente esse componente dentro do sensor conjugado. Ele vai vir completo. Então, como que ele está disposto para a gente poder testar? Eu vou ter no pino 4 do módulo do motor o negativo desse sensor. Então esse negativo ele é conjugado para os 3 sensores dentro do próprio sensor. E no pino de número 6 eu vou ter quem? O positivo. Então vou colocar aqui, ó, negativo e positivo. Se eu pegar um multímetro e colocar aqui ou aqui, logicamente eu vou ter que ter a tensão de referência do módulo, que aí pode ser de diferentes tensões dependendo da fabricação. Os módulos mais novos utilizam a tensão de referência de 5 volts, porque se a tensão de bateria descer um pouquinho durante a partida, eu ainda vou ter esses sensores funcionando. Nos carros mais antigos ou motos mais antigas, alguns sistemas chegaram a trabalhar com 12 volts. Só que aí o que acontecia? Na hora da partida, se eu tinha uma queda de tensão da bateria, o módulo de injeção já acabava ficando louco e às vezes o carro nem pegava, encharcava a vela, enfim. Tinha algumas séries de problemas. Os mais novos utilizam todos 5 volts. Então a tensão entre o pino 4 e o pino 6 vai ser de 5 volts. Aí aqui dentro do sensor de TPS, ele é mais ou menos assim. Segundo o manual da Honda, ele está disposto desse jeito. Então se eu jogar essa flechinha para cá, ela vai estar mais próxima do negativo e a tensão do osciloscópio vai ser menor. Se ele jogar para cá, vai chegar mais perto da tensão de referência e a tensão vai aumentando. Então, em marcha lenta, ele costuma ficar mais próximo do zero. Em aceleração total, vai ficar mais próximo da tensão de referência de 5 volts, ou seja, a tensão vai aumentando. Vamos ver isso na tela do osciloscópio. Voltando para cá, para a gente poder resumir como que faz o teste do TPS, é mais fácil a gente já começar direto pelo fio de sinal. Se eu não estiver tendo sinal nenhum, aí sim a gente faz os outros testes com multímetro, que é basicamente você testar se está chegando positivo, se está chegando negativo. Pô, Demar, você está fazendo só o diagnóstico do sinal? Na verdade, o diagnóstico com osciloscópio, que é a playlist que eu estou fazendo, é somente para a gente criar uma colinha, algo que vai facilitar você ver o sinal. Porque o restante é como se testar com multímetro mesmo. Ir lá, colocar a ponta de prova, ver se está chegando 5 volts no positivo e no negativo. O veículo que eu vou usar de exemplo aqui, vocês estão até vendo o retrovisor aqui, é uma Honda CB300R. Para a gente desmistificar isso, ou seja, quebrar alguns paradigmas, dos testes todos que eu fiz com injeções eletrônicas, tanto de carro quanto de moto, o comportamento da injeção eletrônica de moto é a mesma coisa do comportamento da injeção eletrônica de carro. Então, se você viu esse sinal na tela que eu vou mostrar para vocês, você consegue fazer um diagnóstico num carro, com injeção eletrônica que tem um sensor de TPS, porque hoje tudo é acelerador eletrônico. Isso nós vamos ver num vídeo mais para frente. E a moto utiliza o mesmo princípio do carro e os sensores têm os mesmos sinais. Pudera, o time que está se ganhando não mexe. Então, se algo funciona bem de uma determinada maneira, não tem porque um fabricante de injeção eletrônica mudar isso aí para um sistema mirabolante. Qual que foi a ligação que eu fiz então? Eu liguei no fio amarelo que fica no pino 5 do módulo. Por que eu peguei no módulo? Como eu sempre falo, é mais fácil tirar o banco e colocar aqui do que tentar pinçar por baixo. Então agora vamos para a tela do osciloscópio. Quais são os ajustes que eu fiz? Primeiramente você pode ver aqui que no zoom horizontal eu deixei em 2 segundos.
que é um tempo de sinal bem baixo. Na verdade, a gente fala baixa frequência, porque é um sinal que depende muito da aceleração, então ele demora muito tempo para poder se repetir. Aí aqui no vertical eu vou usar quem? Somente o canal 1. Ok. Vou deixar aqui com 1 volt, então significa que cada quadradinho desse aqui tem 1 volt. E o tempo de 2 segundos significa que cada quadradinho desse aqui, na horizontal, eu tenho 2 segundos. Uma coisa que eu vou fazer para poder começar os testes que eu não fiz nos outros vídeos, que é vir aqui em mais, vir em medida, fonte, já está canal 1, vertical, máximo, voltar aqui na medida, vertical, mínimo. Ele demora um pouquinho para poder aparecer na tela. Aí, ó, já apareceu. Na verdade, ele tem que completar o sinal completo aqui, com o sinal de baixa frequência, para ele colocar as medidas aqui. Aí, nesse momento, é bem simples. É só eu fazer a atuação do sensor de TPS e colocar aqui na tela. Ao final do sinal, que ele vai sair aqui da tela, ou seja, ele capturou toda essa tela inteira, são 20 segundos nessa tela, a gente vai conseguir ver quanto que deu de tensão mínima e tensão máxima. Aqui está dando 19,5 mV porque a chave está desligada. Então agora eu vou ligar a chave e ver para quanto que vai. Aqui ó, está dando 586 mV. Se a gente passar isso para volts, está dando 0,58 volt. Então a gente já sabe que eu tenho uma tensão aqui, que é a tensão de marcha lenta. Então toda vez que você soltar a manete vai ficar com 0,58. Isso pode variar um pouquinho de injeção eletrônica para injeção eletrônica. Então agora vamos acionar a manete de aceleração e ver como que vai ficar esse sinal. Então vamos analisar aqui o que está na tela aqui, ó. Aqui começou com 0,53. Conforme eu fui acelerando, a tensão foi aumentando gradualmente até que a manete, ou no caso se você estiver testando no carro, o pedal de acelerador, chegou de pé no fundo, que foi a tensão máxima de 4,46. Esse sistema ele trabalha de 0 a 5 volts. Se ele der 0 volts, o módulo sabe que eu tenho um curto alterra nesse sensor. Se der 5 volts ou 12 volts, o módulo sabe que deu curto ao positivo. Aí eu preciso testar se é o chicote ou se é o próprio sensor. Continuando aqui, ó, então aceleração máxima, comecei a soltar a manete. Dá só uma olhada que ele volta lá para o 0,53 volts. E aqui foi as duas acelerações rápidas que eu fiz. Quando que eu vou diagnosticar um defeito? Há uns tempos atrás eu fui lá na oficina Garagem Motos do meu amigo Henrique. Aliás, Henrique, um forte abraço aí e obrigado pela foto que você me enviou. E a gente fez o diagnóstico numa CG 160. Dá só uma olhada nessa foto aí que a gente tirou. Eu pedi para ele fazer a aceleração gradual e dá só uma olhada que no meio do caminho a tensão cai, vai lá por volta de uns 3 volts, 2,8, depois ela continua subindo, ou seja, ela não sobe gradual. O que acontecia bem nessa faixa de rotação quando você estava com a manete e o sensor estava trabalhando nessa faixa? A moto ela dava uma cabeçada e perdia totalmente a força, enfim, ficava totalmente ruim para andar. Eu consigo fazer esse diagnóstico no multímetro? Até consigo, mas é um pouquinho mais complicado de eu acertar qual que é essa faixa. Aqui no osciloscópio, como tem o gráfico, fica bem melhor de ver. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa seu like aqui embaixo para que eu possa fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também já se inscreve no canal, porque só assim eu consigo fazer com que essa playlist tenha muito mais vídeos e ajude ao diagnóstico de vocês. Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço!